Acho que dá para subir. Isso. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, os internautas também. Deus nos abençoe, nos envolva com muita paz, muita harmonia, muita vontade de avançarmos. Nós, na doutrina espírita, aprendemos algumas leis, e uma delas é a lei do progresso. Mas muitas vezes eu me pego pensando que a gente já quase todo dia vai deitar achando que está tudo bem, que a gente já caminhou o que deveria ter caminhado, que a gente já fez o que deveria ter feito, que a gente já efetuou as mudanças que deveríamos ter efetuado. A gente vê até espírita muitas vezes dizendo que se já der a hora de desencarnar, tá bom, que já fez muito. E aí eu fico preocupado, porque a lei de progresso é uma lei que ela nunca acaba. É que nem você querer chegar, olhando daqui da nossa praia, Ponta Negra, Praia do Meio, eu vou chegar lá naquela linha do horizonte. Quando você chegar na linha do horizonte, vai ter um outro horizonte lá na frente. E assim sucessivamente. É claro que aqui no mundo vai ter uma hora que vai chegar no outro continente. Mas usando essa reflexão, quando a gente chega num ponto, a gente tem que olhar mais para frente, porque tem outro adiante. E por que a gente fala sobre isso? Recentemente, refletindo sobre um sermão do padre Antônio Vieira, diz que um dos maiores escritores da língua portuguesa, e no seu sermão mais conhecido, o sermão da 60ª, estudado inclusive pelos estudantes de literatura. Outro dia a gente estava com um colega professor de literatura falando, ele nos pegou conversando com outro amigo espírita sobre a reflexão que ele fazia do Evangelho, e ele veio para trazer a abordagem da literatura e o contraste do barroco. Eu não sou da área, então não tenho muitos elementos para falar sobre. Porém, ele usava um argumento que era muito interessante. Ele começa, inclusive, dentro do seu sermão, fazendo uma pergunta para a plateia, que era mais ou menos assim: como é que no passado tinham tão poucos e poucos convertiam tantos? Eram reis que deixavam de ser reis, eram ricos que abandonavam tudo para seguir o ideal, eram escravos que perdoavam aqueles que o afligiam. E listava uma grande quantidade de situações que para nós ainda hoje parecem ser embaraçadas ou embaraçosas. E ele perguntava se naquela época era assim, mas hoje nós temos tantos e convertem tão poucos. Por quê? Porque naquela época tão poucos eram capazes de mudar, de abalar. Um homem abalou as estruturas do mundo, o Cristo. Mas tudo bem, não vamos colocá-lo, porque ele é uma figura, realmente é um sol aqui na Terra. Mas a gente vê pessoas específicas abalando toda uma estrutura. E às vezes a gente vê uma estrutura enorme de muitos corações e não consegue essa conversão. E quando a gente fala conversão, não estamos trazendo a ideia de atrair pessoas para um determinado credo, para uma determinada religião. Não é o proselitismo, mas é a conversão do coração a uma mudança real. E eu estou falando disso porque ele ainda, na sua fala, ele diz assim: havia uma época em Coimbra, português ele, 2 pregadores. Um que pregava e o público saía feliz com o pregador, e tem outro pregador que faz com que o público saia infeliz consigo mesmo. Eu prefiro ser o segundo, ele dizia, porque eu prefiro que as pessoas não me aplaudam, não me
façam a vaidade subir, mas que olhem para si, percebam, confrontando a sua realidade com a do Evangelho proposto por Jesus e identifiquem-se que precisam mudar. Do que apenas ouvirem palavras belas que vão acalentar o seu coração, vão voltar para casa e essa mudança praticamente não vai existir. Então começo falando desses pensamentos que tenho tido, porque temos observado, e aí eu falo da minha vida e do meu entorno, né, das pessoas e dos grupos a quem pertenço e estou mais familiarizado, e a gente vê muitas vezes essa lei do progresso quase se estagnando na nossa vida. Achamos muitas vezes que temos dado grandes passos, mas se pensarmos bem, temos caminhado muito pouco ainda naquilo que deveríamos fazer, baseado naquilo tudo que a gente já tem de apresentação, de exemplos, de realidade espiritual nas nossas mãos, nas nossas vidas. A gente admira um Chico Xavier, a gente admira um Francisco de Assis, a gente admira uma Irmã Dulce, mas os nossos passos ou as nossas ações para buscar imitar essas pessoas ainda são tão distantes. E claro, merecem sim, e não só a nossa reverência da humanidade que eles demonstraram, mas devemos sim buscar imitar o máximo e não colocá-los apenas num pedestal para servir-nos de admiração, mas nos servir de inspiração. E quando a gente for deitar e não identificar que a gente melhorou um pouquinho em relação ao dia anterior, precisamos ir dormir tristes, porque a lei é de progresso. E tristes não para que a tristeza nos invada, mas que ela seja motivadora para a nossa transformação e busca constante. Afinal, o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral. Verdadeira transformação. E o que é uma transformação? É algo que vai sendo construído e pelos esforços que empreende para dominar, para domar as suas más inclinações. Então, saiu aqui na minha boca para falar mal do meu irmão e eu segurei um esforço, venci estou vencendo essa batalha. É claro que vai ter uma hora ou outra que eu vou escorregar, mas eu preciso empreender uma batalha comigo mesmo para segurar a maledicência que teima em sair da minha boca, segurar a inveja que teima em arder no meu coração, segurar tudo aquilo que ainda é uma tendência negativa, fazer brotar e dar vazão àquilo que faz com que o coração cresça, faz com que o coração se resplandeça de amor, de generosidade, de solidariedade. O tema da tarde de hoje, então, é a justiça que transforma. Por que a gente falou sobre tudo isso? Porque no final do trecho escolhido para que a gente abordasse, que é um dos primeiros textos do Evangelho, que está em Mateus, capítulo 5, no finalzinho Jesus diz assim: eu vos advirto, numa das traduções, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não entram no reino dos céus. Emmanuel tem uma mensagem que diz assim: que fazes de especial? E discute sobre isso. O que é que estamos fazendo além do que o resto da humanidade tem feito? Não que sejamos melhores, não que a gente se ache superior, mas a gente já compreende algumas coisas que boa parte da humanidade ainda não compreende. E eu quero destacar aqui uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 875, quando Allan Kardec pergunta como se pode definir a justiça. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E aí eu fico pensando, ele não está aqui dizendo ainda que justiça significa amar, fazer o bem,
Não chegou nesse ponto, só está dizendo assim, respeitar o direito dos outros. Então eu tenho uma vaga aqui para deficiente, para um idoso, e por mais que eu queira estacionar aqui, eu respeito e digo, não vou estacionar. Porque é direito de outra pessoa, não é o meu direito. Porque eu quero que o meu direito também seja respeitado. Mas nesse aspecto ainda não chegamos nem no que é o amor. Estamos na base da justiça. E se conseguíssemos empreender ações como essas de justiça, já estaríamos muito bem no nosso mundo. Obrigado. Na mensagem do egoísmo no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lê as palavras de Emmanuel dizendo assim: Jesus é o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o exemplo do egoísmo. Porque enquanto um está subindo para percorrer os pontos do seu martírio, o outro está lavando as mãos. Então ele está lavando as mãos. A princípio eu ficava pensando, mas qual é o egoísmo em tudo isso? Ele, a princípio, não parece estar, apenas não está tomando parte naquela história. E é esse o grande problema na nossa humanidade. É a gente não tomar parte naquilo que fere o outro, mas a princípio não está me ferindo, então lavo as mãos para isso. Nós temos lavado as mãos para quase tudo que não nos diz respeito. E aí, quando a gente vai para a parábola do bom samaritano, que nem deveria talvez ser a parábola do bom samaritano, na verdade Jesus não deu título para as parábolas. Jesus nem chamou de bom samaritano, porque seria quase como um preconceito. Porque era como dizer que existem muitos maus, mas tem um bom. Então não foi Jesus quem chamou o samaritano de bom, apenas relatou que um samaritano fez o que fez. Mas olha só que curioso. Um doutor da lei, querendo testar Jesus, diz assim: que é preciso para herdar a vida eterna? Jesus pergunta: que está escrito na lei e como a leis? O que é que está escrito e como você lê? E é curioso, a gente não vai dissertar aqui sobre a parábola, mas a parábola do samaritano, tem até um amigo, Herbert, talvez faça palestra aqui, ele já fez aqui, Herbert já fez? O irmão Herbert, ele deu até um novo título para essa parábola, chamou a parábola do caído, uma boa forma de chamar para essa parábola. E na parábola, antes de contar a história, Jesus pergunta: o que está escrito na lei e como você a lê? Então são duas perguntas. O doutor da lei responde: amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Jesus diz: respondestes muito bem, faça isso e viverás. Essa vida eterna que ele havia perguntado. Só que o homem respondeu apenas o que está escrito. Não parece que ele respondeu como a leis. Ele não conseguiu dar uma interpretação, tanto que ele volta para o Cristo e diz assim: mas então quem seria o meu próximo? Jesus conta essa parábola. A gente, com o olhar humano, fica com raiva do doutor da lei, porque acha que ele, como está escrito, queria tentar Jesus. Mas se ele não tivesse feito isso, a gente não teria essa parábola. Então, ainda bem que teve um homem querendo tentar Jesus para que a gente tivesse conhecimento dessa parábola. E no final da história, o que acontece? Passa um sacerdote, vamos dizer assim, quase o suprassumo da religião. Depois passa um levita, aquele que o auxilia. E depois passa um samaritano, aquele que é excomungado, aquele que é como se fosse considerado um impostor da religião. Porque houve uma questão histórica, então. Só que os samaritanos, eles apenas estudavam os livros de Moisés, os 5 livros, o Êxodo, Número, Levítico, aqueles todos, e o Gênesis. E aí qual é a questão? O samaritano foi o único que parou, foi o único que pegou ali a lei. Lembra que a pergunta é: o que está escrito na lei
Pergunta-se a Jesus. E Jesus responde, e Jesus devolve a pergunta. O doutor da lei responde. Então, o que está escrito na lei? O doutor sabia, e a lei está escrita ali em todos aqueles, apenas naqueles 5 livros já tem um resumo, já tem o básico, o essencial. E mesmo com tantas outras coisas, o sacerdote e o levita, que além dos 5 livros tem todos os outros, tem os salmos, tem os profetas, tem o Eclesiastes, tem tudo aquilo, e não foram capazes de compreender a lei na sua essência, que o convidava a descer da montaria, a colher, cuidar do caído. Então, o que nos leva a entender que a mensagem, a lei, justiça de Deus, ela já está propagada quase que desde o início de tudo para todos nós. Se a gente for para o aspecto espírita, mais ainda, está na consciência. Então a lei já está inserida em nós. Mas vamos dizer que a gente tem dificuldade de acessar? Basta a gente acessar o Antigo Testamento nas suas primeiras obras, não precisa nem de tudo, se a gente tiver dúvidas. E como o samaritano, a informação está lá. Mas como a mensagem do tema de hoje nos sugere a pensar na justiça que transforma, como viver a lei de amor no dia a dia, então antes da gente chegar no amor, vamos pensar só um pouquinho nessa justiça, porque até os teólogos eles diferenciam um pouco, como se o Antigo Testamento é mais um momento da justiça, e quando Jesus aparece, aí vem o amor. Então é a justiça se consolidando ali com o amor. E aí a doutrina espírita, coisa interessante, surge com a caridade. Lei de justiça, de amor e caridade, as 3 revelações. Muito interessante isso. E o que é que a gente vai observar? Moisés, no Monte Sinai, vai receber o quê? 10 ordenamentos, 10 mandamentos, 10 leis. Allan Kardec as estuda no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, falando do dia a dia, eu sou professor e às vezes converso com os meus alunos e digo assim, olha, cuidado que um dia de prova é um dia que você pode ir para o inferno. Eu digo, claro que eu não estou aqui falando de religião, mas já que vocês conhecem bastante, por que, professor? Porque, vamos lá, vamos pegar qualquer uma das 10 leis aí. Vamos pegar aqui, não prestar falso testemunho. Aí o seu colega está respondendo e você olha para o lado dele, o que é que você, na hora que escreve, o que você está escrevendo é uma mentira, porque aquilo não veio de você, está vindo do outro. Então você está escrevendo o que o outro escreveu. Você está prestando um falso testemunho a quem vai corrigir sua avaliação. E na hora que você olha e escreve aquilo que não deveria ser escrito, que não veio de você, ao mesmo tempo você está adulterando uma informação. E quando você olha que o outro fez a prova todinha, você já cobiçou as coisas do próximo. E aí a gente tem um argumento para cada uma das 10 leis. Isso é para ver se os meninos não colam na prova, né? Depois eu digo que é tudo, faz parte daquele momento apenas para... Mas gera reflexão. Se ao invés de passar o sábado santificando a Deus, não estudou ao longo do semestre, aí deixa para o último dia ficar estudando, aí gasta o seu sábado, que deveria ser voltado para santificar o Senhor, e aí você gasta estudando o que não estudou. Se a sua nota vai baixa, você desonra seus pais. Se você na hora da prova fica chamando por Deus, eu acho que você está chamando Ele em vão. E aí fica nessa conversa. Só que isso nos traz para um aspecto muito interessante da vida, porque às vezes a gente não se percebe, mas esses 10 mandamentos, eles também resumem muito bem a doutrina de Jesus, se a gente quiser. E lembra, Jesus diz assim, eu não vim destruir a lei, vim dar cumprimento. Eu vim fazer o que está escrito na lei, eu vim colocar ela em prática, vim testemunhar a verdade. Inclusive ele diz isso. E eu garanto a vocês que nada na terra vai passar enquanto os pontos dos is não estiver neles. Como dizer assim, tem que fazer, vai ter que ser feito. E aí eu fico pensando, se tem que fazer, se para entrar no reino dos céus tem que botar o pingo no i,
Então, gente, vamos botar os pingos nos is. Cada um de nós precisa identificar a lei de Deus e aplicar a sua justiça nas nossas vidas. No capítulo seguinte do Evangelho de Mateus, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Ele está falando isso porque andamos muito ansiosos pelo que vamos fazer, pelo que vamos comer, pelo que vamos beber, pelo que vamos vestir. E aí ele conta aquela passagem linda sobre os lírios do campo, sobre os pássaros que não trabalham, mas não ficam descobertos por Deus. Então, por que nós ficaríamos? Nós precisaríamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, vamos lá. A gente está falando da justiça, também do amor. Porque lá na frente, no Livro dos Espíritos, que nós também estamos utilizando, Allan Kardec, na questão seguinte, ainda na 875, pergunta: então, esses direitos, o que é que determinam esses direitos? Os Espíritos respondem duas coisas: a lei humana e a lei divina. Então, se fosse só a lei humana, estava difícil, porque tem algumas leis em alguns países e no passado que faziam, e hoje ainda, mas no passado ainda mais, fazia distinção entre homens e mulheres, entre crianças e adultos, entre pessoas enfermas e pessoas saudáveis, entre cor da pele. Isso era lei, mas ainda bem que não é só a lei humana que define os direitos, mas a lei de Deus. E a lei de Deus, a gente já viu algumas aqui, mas ela está na nossa consciência. Mas seguindo, a pergunta seguinte diz assim, posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo essa lei natural, essa lei mais divina? Disse Jesus: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Aí a gente se aproxima mais. A gente está migrando agora do que seria somente justiça para amor. Porque o primeiro diz assim, respeitar o direito do outro. Agora a gente já está entrando no queira para o outro aquilo que você quereria para si. Já não é só o aspecto do respeito, mas já está sendo envolvido o aspecto que vai culminar no amor. O Espírito Lázaro, ele, em algum momento, em o Evangelho segundo o Espiritismo, na sua mensagem A Lei de Amor, ele nos diz que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Ele aqui agora chegou num aspecto que nos faz voltar à parábola do bom samaritano. Porque do ponto de vista do respeito, a gente poderia apenas pensar assim: o sacerdote descia pela estrada e parou. Em respeito ao homem caído, atou as feridas, levou e seguiu o caminho. O SAMU faz isso. Muito melhor do que nós, que poderíamos até botar amor no coração, mas o SAMU faz melhor do que qualquer um de nós. Acolher alguém que está caído, acidentado. Mas não significa que ali tem uma lei de amor envolvida. A lei de amor, ela é aquilo que Jesus descreve como: e passou pelo mesmo local um samaritano que viu e foi tocado de íntima compaixão. Foi tocado, foi movido, foi despertado em seu interior a compaixão. E aí o que acontece quando a compaixão invade? A lei de amor, quando ela surge no seu coração,
aí as misérias sociais, elas se extinguem. Por quê? Porque você não vê outra coisa a fazer que não seja descer da sua montaria e se dirigir ao caído e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que ele fique melhor do que estava. Talvez alguém do SAMU, no seu dia de folga, não pare. Porque não vai ser pago, porque não tem ninguém olhando. Espero que não, espero que sempre pare. Mas, do ponto de vista da obrigação legal, eu acho que ele não teria uma obrigação moral. Mas nós não temos a obrigação. E a gente, o que é que tem feito? Como eu não tenho obrigação, assim como Pôncio Pilatos não tinha obrigação sobre o Cristo, lavamos as mãos. E para não parecer, ou melhor, e para parecer que a gente está indo e voltando em vários textos, eu quero voltar agora para um dos primeiros textos da Bíblia. Quando Deus está passando no campo e diz assim: Caim, onde está o teu irmão Abel? A resposta, a gente sabe o que tinha acontecido. Caim tinha acabado de matar o seu irmão. E a resposta de Caim para Deus é: acaso sou guardião do meu irmão? A verdade é que é. Porque nós vivemos numa condição de sociedade em que nós somos, se não ainda do ponto de vista social humano, mas do ponto de vista espiritual e da família universal, somos sim responsáveis uns pelos outros. Então não adiantará para nós fazer como Caim, dizer assim: eu por acaso fui guardião daquela pessoa, ou eu sou guardião de tal. Nas nossas relações, a gente precisa pensar, não como um Caim, que somos o Caim, mas como se Deus estivesse perguntando: Max, onde está fulano que você passou por ele hoje, que você travou o contato com ele hoje? E muitas vezes a gente responde assim para Deus: ô Senhor, por acaso eu tenho parcela com ele de alguma forma? Algumas vezes a gente recebe umas mensagens e a gente pensa assim: puxa, eu queria não ter aberto essa mensagem. É um amigo pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo alguma coisa, ou dizendo alguma coisa, porque a gente precisa se posicionar. E o nosso primeiro pensamento hoje: nossa, acho que eu vou mudar o chip de número, que assim ninguém vai poder mais me escrever, a minha consciência vai estar em paz. E aí a gente lembra da história de Divaldo, quando ele quis fazer isso uma vez. A senhora chegou na Mansão do Caminho e disse: Divaldo, me disseram que o senhor podia me ajudar. Passei em tal lugar e me apontaram para cá, traziam uma conta de luz para pagar. E aí disse: filho, eu não tenho como pagar a sua conta de luz. E a mulher está indo embora. Aí aparece o Espírito de Joana de Anjos dizendo: tu sabe o trabalho que a gente teve para que essa senhora chegasse aqui, para tu só dizer que ela fosse embora, que não ia ajudar. Divaldo, existe aqui no plano espiritual, hoje ele contava com mais detalhes, mas na obra O Semeador de Estrelas tem essa história, de Sueli Caldas. Aqui no plano espiritual tem um livro que a gente chama o Livro dos Céus. Então, bairro Pau da Lima, Mansão do Caminho fica ali. Então alguém está com algum problema e faz uma oração e pede ajuda. Os espíritos consultam um livro, diz, os nomes dos possíveis benfeitores estão no livro. Então a senhora orou, pediu ajuda, a inspiração deu o seu nome, era o mais perto que tinha. Então ela veio para cá porque seu nome estava no livro, mas se você quiser a gente risca agora mesmo. Aí Divaldo: pelo amor de Deus, chama logo a mulher, volte aqui que a gente vai resolver o seu problema, vamos tentar ajudar. Chama o primo e resolvem e conseguem auxiliar. Porque o que ele fazia naquele momento se não lavar as mãos? Isso não é problema meu, eu já tenho uma instituição aqui enorme, atendemos milhares de pessoas todos os dias e um negócio que não tem fim, ainda tenho que ajudar uma senhora que chega com problema? Tem.
Porque senão Deus vai passar no seu campo e vai dizer assim: Divaldo, cadê o seu irmão Abel? Cadê a sua irmã? E a gente está colocando tudo isso porque eu estou pensando muito naquela... Eu estou querendo compartilhar com vocês a angústia que está no meu coração desde que eu li o sermão da 60ª, que a gente não sair confortável, é sair desconfortável com as palavras de Jesus, porque até hoje eu estou pensando o que é que eu estou fazendo a mais do que o resto da humanidade, a média da humanidade tem feito. E aí eu olho para mim e olho, Deus, tá difícil. Então o reino dos céus ainda não é para mim. Não é. O que é que temos feito de especial? Se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar aquilo que os fariseus consideram como justiça, pode ter certeza, seu canto é o mesmo do deles. Claro que Jesus faz ali no momento em que tem mais uma forma de pedagógica, de colocar um certo receio, um certo medo, essa ideia de céu e inferno. Mas a reflexão é para todos nós. A paz da consciência, a certeza de uma paz espiritual, ela não virá se a gente não ultrapassar aquilo que é a média. E o que é a média? A média é a gente hoje em dia, vamos trazer para hoje em dia vamos chegar aí, redes sociais, distrações, finais de semana uma coisa, durante a semana trabalho, e aí a gente vai observando e vai seguindo tudo isso, tá tudo bem, mas o que é que de evangelho eu tenho inserido nos elementos em que Deus está me colocando? Que tipo de comportamento eu estou tendo nas minhas relações trabalhísticas? Outro dia desse, um amigo meu chegou para dizer assim, e disse: Max, eu me levantei numa reunião de sindicato, não, uma reunião de colegas de trabalho, e pedi perdão a um outro rapaz na frente de todo mundo. Ele disse que depois daquilo, vários dos seus amigos o rechaçaram. Porque como é que você faz um negócio desse? Você se humilha na frente. Mas outros, e o que ele havia feito, vamos dizer assim, a ofensa, mudou a perspectiva sobre ele. Quantas vezes a gente tem feito isso num local de trabalho, pedindo perdão por algo que a gente disse, ou pensou, ou fez? Ou um elogio verdadeiro, ainda que aquela pessoa tenha lhe maltratado, lhe ferido? Quais são as práticas evangélicas no nosso lar? Eu, outro dia desse, estava lendo o livro Sinal Verde, livro que recomendo a todos nós, não só os espíritas, mas todos. Tem o livro Conduta Espírita e tem o livro Sinal Verde, ambos do espírito André Luiz. Tem 3 livros, Sinal Verde, Conduta Espírita e Agenda Cristã. São livros assim impecáveis. E é ótimo porque ele diz textualmente coisas que a gente deveria fazer. Diferente assim, ó, ame ao próximo como a si mesmo, porque a gente fica muito ainda como é que eu amo o próximo como a si mesmo. André Luiz ele tem uma mensagem lá sobre assistência social. Todo espírita deve pelo menos uma vez praticar a assistência social. Visitar uma família carente, fazer uma doação. E aí ele faz uma lista de afazeres, como se dissesse assim, ó, você não sabe o que fazer, tem aqui, ó, faça isso. Faça isso, pelo menos você está cumprindo algumas obrigações e em algum momento seu coração vai se transformar diante dessas tarefas. Então, a gente precisa inserir nos nossos dias, nos nossos momentos, nas nossas relações, o Evangelho. A gente tem alguns amigos que frequentam outros espaços religiosos e naquele momento a religião está lá, durante o culto, durante uma missa, durante uma oração, durante uma pregação, e saiu dali, aquilo parece que ficou esquecido e a gente às vezes toca no assunto. Mas espera aí, por que você está falando isso, Max? Não, mas não é isso que Jesus disse para a gente fazer. Aí a pessoa às vezes para e diz assim, mas ali é Jesus, não é? Não é Jesus, é para a gente, porque Jesus já está muito bem, obrigado. As lições dele são para a gente.
Outro dia, ouvindo uma palestra do irmão Jomar, ele fez uma pergunta que até hoje eu estou gasgado. Diz assim: imagine seu filho em Harvard, diz assim: vou largar tudo, pai, vou morar na rua e vou procurar o Cristo. Ele diz assim: isso aí foi o que Francisco de Assis mais ou menos fez, no século XIII, XII, XIII. É isso que um cristão faz. É claro que eu não estou dizendo aqui que vai todo mundo largar a universidade, não é isso. Mas é mudança tão drástica, tão dramática. Esse mesmo amigo meu disse assim, olha, ele estava uma vez numa conversa com os amigos do trabalho, disse assim, olha, eu prefiro 1000 vezes ser traído numa relação do que trair. Isso numa roda só de homens, onde a gente sabe que há muitos homens muito machistas, muita coisa. Ele disse assim, ó, eu prefiro muito mais que a minha esposa, se for para alguém escorregar, que seja ela do que eu, porque eu não consigo mais dormir com a consciência de um peso desse tipo. Mas se eu for traído, eu acho que eu consigo lidar com isso. Isso é um pensamento cristão. Isso é um pensamento muito avançado para o que a gente ainda vive no mundo. A gente vive numa sociedade ainda em que a gente chega na casa do amigo, aí terminou lá, fez uma refeição, a gente se levantar para ir lavar a louça, ninguém deixa, não, pelo amor de Deus, ou você não vai lavar a louça, que é isso, deixa a gente, experimente fazer isso na casa de um amigo, de uma mãe, de um irmão, principalmente os homens, para ver, vai ser difícil muitas vezes alguém deixar, mas vá, quebre essa barreira e faça isso, porque, e a gente, minha mãe mesma, eu digo, mãe, a senhora faça essa, não me dê esse tipo de educação mais, eu vou lá lavar a louça às vezes, aí elas, não, deixa aí, depois eu faço, mas se for minha irmã lavando a louça, ela não diz nada para minha irmã, que é isso, mãe? Aí hoje minha irmã fica assistindo TV, às vezes eu vou lá e lavo a louça, ainda buscando fazer esse exercício de buscar fazer um pouquinho mais. Isso é quase nada, isso na verdade é nada, mas é mudar a mente humana que a gente está ainda vivendo. Mas mudar de que forma? Para colocar a mentalidade cristã na nossa vida. A mentalidade cristã é de que eu tenho que servir o próximo. Não importa. Ai, no trabalho, tudo sou eu, tudo me pedem, tudo bem, você está tendo que trabalhar mais horas por isso, está tendo que fazer, tem os seus direitos trabalhistas, está sendo violado alguma coisa, mas vamos dizer que não, está tudo dentro do conforme. Mas se você está sendo solicitado mais, provavelmente você tem dado algo mais, com mais qualidade, que outras pessoas não fiquem incomodadas com isso. Fica incomodado é se você for aquele servidor, trabalhador que fica se escorando, fica fugindo, fica mudando de setor porque as pessoas não veem produtividade em você. Ou seja, assim, o cristão ele não consegue conviver com isso no seu coração. Então, viver no dia a dia a lei de amor, justiça e de caridade é empreender aquilo que a gente aprende com Jesus em todas as circunstâncias da vida. Para finalizar, aquela série The Chosen, nunca tinha pensado sobre aquele episódio, porque nunca tinha lido sobre, mas Jesus uma hora diz, se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe 2. Eu nunca tinha visto algo que explicasse de uma forma tão rica quanto a série. Havia uma lei naquela época que em determinados percursos da estrada, os soldados romanos poderiam obrigar o judeu a caminhar com as suas armas, com as suas armaduras. Imagina, tudo muito pesado. Só que a lei dizia que era para caminhar apenas 1000 passos. E os soldados romanos constrangem os discípulos de Jesus e o Cristo a usar roupa. E eles ficam ali, não querem mais, mas é lei, então eles precisam. Imagina Pedro, aquele homem lá, sisudo, João Evangelista, um jovem e tal. Caminham 1000 passos. Quando chega no final, a estrada é demarcada e chega o momento de eles trocarem, darem de volta aos soldados. Aí Jesus está lá na frente já, caminhando mais um pouco.
E os soldados romanos dizem assim: você não pode fazer isso porque a lei não permite que a gente obrigue mais do que 1000 passos. E Jesus disse: mas eu não estou sendo obrigado. Estou fazendo isso porque eu quero. O que é que acontece no final? Os discípulos continuam mais 1000 passos. E aquilo que no primeiro passo havia quase um atrito entre soldados e os discípulos, no passo 2000, quando terminaram a caminhada, estavam quase como se estivessem em família, porque os soldados agora reconheciam neles não mais inimigos, mas amigos que o ajudaram a carregar o peso. Então, quando a gente for exercer essa cristandade que está querendo aflorar dentro de nós, não vamos reclamar, não vamos descontar no outro, não vamos ser indispostos, nem com má vontade, vamos colocar amor, alegria, sabendo que a gente está caminhando para frente, progredindo, lei de progresso. Que as nossas palavras, meus irmãos, sejam estímulos para as nossas transformações morais e para vencer as mais inclinações que a gente ainda escorrega quase todos os dias. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.